aí, meus amores? Vamos detonar de vez no emprego da crase, aproveitando essa aulinha de agora para revisar com exemplos do dia a dia, coisas práticas, coisas que vemos pela rua, tá certo? Super importante para o seu aprendizado. Bora lá! Então, gente, primeira coisa que a gente obviamente aprende, né, é a fórmula secreta da crase, a junção aí do A mais A, não é isso? Então, é justamente o que vai resultar, você precisa da presença desses dois A's para que a crase ocorra, ok? Só que aí nós vamos ter o quê? Vários casos, tá? E é justamente diante desses casos que nós vamos trabalhar. Será que você está lembrado? Primeiro, combata a cegueira e muito mais. Vejam, nesta plaquinha, tá vendo? Nós temos um probleminha. Quando ele diz aqui, combata a cegueira, observe junto comigo o seguinte. Quem combate, combate algo. Esse verbo é um verbo que? VTD. Se ele é VTD, como é que ele vai pedir a preposição a? Será que ele vai pedir a preposição a? Não, não vai. Então, o que é que vai acontecer? Eu já não posso ter a crase. Por quê? Porque eu não vou ter a preposição a. Como é que vai juntar a mais a? Esse a que você está vendo aqui, meu amor, é apenas o a artigo que acompanha o substantivo cegueira. Só isso, certo? Ótimo, bora lá. Agora aqui está correto, tá? Muita gente, na verdade, acharia que deveria colocar o acento grave. Sujeito a multa. Você está sujeito a quê? Mas você já parou para pensar que o nome multa aí, ele é que não tem o artigo a? Eita, Kelly, por quê? Porque aqui eu estou usando multa no sentido que? Genérico, né? Está correto desde que se trate de multa no sentido genérico. Se fosse uma multa específica, teria o artigo a. Se eu dissesse assim, ó, está sujeito à multa de trânsito. Em tudo que eu especifico a palavra, tá? Se eu pegasse aqui o termo multa e acrescentasse a ele alguma especificação, se eu dissesse multa de trânsito, iria aparecer o artigo a. Ficaria a multa de tan. Então, aqui apareceria o artigo. Aí sim, eu poderia juntar a mais a, tá certo? Mas não sendo isso, estava correta a nossa placa, tá certo? Massa. Bora lá. Então, entregas a domicílio. Será que você já imaginou aí o que é que está acontecendo nessa fachada? Não é? Entregas a domicílio. Eita, domicílio é uma palavra masculina, Kelly. Exatamente. E com palavras masculinas, eu vou ter como juntar a mais a? Não. Então, esse a que tem aí é apenas o a preposição. Entendeu? Não tem o artigo feminino, porque é um nome masculino. Ok? Já fique de olho. O dinheiro não usado para a pintura deste muro será revertido a entidades assistenciais. Galerinha, olha só. Aqui você vai prestar atenção no seguinte. Observem que você tem um nome plural, não é? Entidades. Se o nome é feminino plural, qual o artigo tem que vir junto com ele? É o artigo feminino plural, as. Certo? Então, foi revertido a quê? As entidades assistenciais. Para que houvesse a crase, eu teria que ter a presença do artigo. Mas se você só tem um a no singular, olhe para mim o que é que você tem aí. Você só tem a preposição. Você não tem a presença do artigo. O artigo não foi empregado. Então, se só tem um a, por que teria a crase? A crase está incorreta. Então, lembre a regra. A regra diz assim: quando houver um a singular antes de um nome feminino plural,
eu não tenho como botar crase, tá? Não tenho como ter o acento grave, não é? Que é o mais adequado dizer, o acento grave. Por quê? Porque a crase é a contração, é a fusão, beleza? Então, não tenho como fazer isso, não tem como. Porque o nome aí é feminino plural, teria que ter o artigo no plural. Ok? Bora lá. Eles, enfim, estavam frente a frente. Amados, toda vez que houver, tá? Expressão repetida, frente a frente, cara a cara, gota a gota, você não vai ter crase. Por quê? Porque este a que aparece entre os termos frente a frente, cara a cara, é apenas uma preposição, tá? Não existe aí a presença do artigo para você poder fazer a contração, ok? Então, se ligue. Entre palavras repetidas, não há crase. Chegar à noite. Chegar à noite. Aqui é um trocadilho para a gente poder refletir, certo? Vamos lá, vejam a diferença. Às vezes, a presença ou ausência da crase faz com que nós tenhamos mudança de sentido, de análise sintática, de classificação da estrutura, só por conta da crase, exatamente, só por causa dela. Veja, imagine que em vez de chegar, né, você tivesse cheguei. Bora colocar o verbo conjugado, vai ficar mais fácil para você entender. Se você dissesse, cheguei à noite. Aqui, gente, à noite trata-se de uma locução adverbial feminina de tempo. Cheguei em que horário, em que momento? À noite, tá certo? Então, a crase transforma-se aqui em um adjunto adverbial de tempo, uma locução adverbial. Agora, se eu tivesse, né, como nessa segunda situação, cheguei, ou aliás, perdão, chegou à noite. Eu poderia até em prova, gente, colocar aqui também chegou, certo? Em vez de cheguei, ter ali chegou, tá certo? Nessa construção aqui, meus amores, sem a crase, esse à noite nada mais será do que o próprio sujeito. À noite chegou, tá? Aqui você só tem, no caso, o substantivo noite, que estaria exercendo a função de sujeito. E quando eu coloco a crase em à noite, vira um adjunto adverbial, tá certo? Viram a diferença? Cuidado com a crase. Perigosa essa menina. Bem-vindo a Blumenau. Gente, aqui é aquele famoso caso do quê? Do nome de lugar. E o que é que a gente tem que fazer? Ó, se voar, volto da, crase a, certo? Então, você pode gravar isso. Se voar, volto de, crase para quê? Ok? Então, grava essa frasezinha. Se voar, volto da, crase haverá. Se voar, volto de, crase para quê? Ok? Aqui, gente, é aquele caso que nós temos do nome de lugar que exige ou não a presença de artigo. E aí, quando dá o dar junto do verbo voltar, é porque você tem a preposição de mais o artigo a. A gente precisa saber se o artigo existe para poder fazer o quê? A contração, né? Bem-vindo a Blumenau. Olha aí a placa com essa crase. Mas se você voltar, você voltou de onde? Voltei de Blumenau. Tá vendo? Então, se deu o de, né? Eu não tenho como ter o artigo, não tenho a presença do artigo. Então, aqui jamais poderia haver, né, o acento grave. Por quê? Porque eu não tenho como juntar preposição a com artigo a, tá? Então, toda vez que for o nome do lugar, a gente faz isso, beleza? Não esquece. Então, vamos ver aqui outro exemplo. Explore, tá?
Explorer, no caso, perdão, bar. Promove viagem a Israel. Bora lá? Israel. Eu voltei de Israel. Novamente deu de, né não? Então significa dizer que este A também não pode ter indicação de crase, não tem um acento grave, porque eu não tenho a preposição a. Joia? Agora, há casos em que, mesmo o nome de lugar, não admitindo artigo, quando a gente especifica, certo? Quando a gente especifica a palavra. Então, por exemplo, eu voltei de Roma. Então, eu vou a Roma, não teria o quê? Crase, certo? Porque você volta de, beleza? Voltei de Roma. Mas se fosse a Roma antiga, olha aí, já falei com artigo, ó. A Roma antiga. Em tudo que eu coloquei o nome antiga, apareceu o artigo. Então, ficaria como? Eu vou a, o verbo ir pede a preposição a, e a Roma antiga já teria também o quê? O artigo. Então, agora eu tenho como juntar a mais a. Então, o nome de lugar, quando especificado, viu, gente? Ele é acompanhado de artigo. Aí você vai ver se é um nome feminino, se é um nome masculino. E, obviamente, vai olhar também o caso da regência verbal. Se o verbo usa a preposição a, tá bom? Então, aí, com essas coisinhas, você vai brincando para saber se tem crase ou não. Ok? Aqui, uma síntesezinha, não é? Para lembrar alguns casos, com as locuções adverbiais, não é isso? As locuções adverbiais femininas, com exceção a de instrumento. Não esquece. Então, se eu disser assim, ó. Lavei a roupa à mão. O que foi que eu usei para lavar a roupa, né? A mão, aqui tá como uma locução adverbial feminina de instrumento. Se eu disser assim, ó, escrevi uma carta, né? Escrevi uma carta à caneta. É porque a gente não teria muito o costume de usar a preposição a. A gente diz assim, com caneta, entendeu? Mas pode ter essa construção e mesmo tendo essa construção não é para colocar crase, tá, gente? Então, cuidado, locução adverbial feminina de instrumento não leva a crase. Aí, vejam, outras locuções, né? Locuções conjuntivas, a medida que e a proporção que, tá? Locuções prepositivas como a moda de, ficar de olho, que sempre vai ter crase em a moda de, não é? E as locuções conjuntivas, como eu disse a vocês, a medida que, né? E a proporção que. Coma à vontade. Perceberam aí que a gente tem o quê? Não é? A indicação de modo. É uma locução adverbial feminina. Coma à vontade. De que modo? Né? À vontade. Cruzamento parará à frente. À frente. Era para ter o que aqui, gente? Uma crase. Por quê? Eu teria aí uma locução adverbial feminina de lugar. Tá? Então, foi locução adverbial feminina, exceto o instrumento, né? A gente usa crase. Então, aqui, Kelly, era para ter crase também. Muito bem, meu filho. Tá afiado. Curva à esquerda. Olha, placa de trânsito normalmente é crase errada. Pode botar isso na sua cabeça. É tiro e queda. Agora, a expressão à distância, né? Com a expressão à distância, você deve lembrar que a gente só usa a crase se ela estiver especificada, certo? Então, se eu disser... Os pais viam tudo à distância. Veja que nessa frase eu não especifiquei, né? Bem como aqui, ó, pós-graduação à distância. Curso básico à distância. Essa está errada, essa está correta. E por que essa está inadequada, né? Foge à norma padrão.
Porque a gente não está dizendo a que distância, o acento aqui faltou, a que distância estamos. Agora, se eu especifico a distância de 2 metros, agora sim, amor, especificou, não foi? A distância, crase nela. Então, casa, terra e distância, viu? Não esqueça. Sempre a gente vai usar crase quando tiver o quê? Especificação, tá? Ó, aqui novamente, e aqui aparece um caso bem interessante, que muitas vezes eu vejo também nas rodovias. É a galera, deixa eu apagar aqui, ó, só para você ver que tem uma crase aqui, tá vendo? Colocando esse acentozinho de crase antes do numeral. Mas, Kelly, não é a distância? Não, amor. Ali é a palavra distância que pede, não é a indicação mesmo da distância. Então, quando você passa por uma rodovia que tem lá feito essa, a 100 metros, né? A 2 quilômetros, e você vê uma crase, está inadequada. A gente só vai poder usar crase antes do numeral se for indicação de hora, tá? Então, com datas, no caso aí, distâncias, não vai botar não, viu? Sem crase. Aqui, meu bebê, estava errado. Partiu. A outra tá certa? Tá. A direita. Locução adverbial feminina. Ó. Bife a cavalo ou bife a cavalo, né? Então, muita gente tem também aí essa dúvida. Por quê? Porque entra aí a questão, será que é a moda de preparo, né? A moda de está implícito? E aí a gente aprende que não, né? Que é uma expressão diferenciada. Mas quando a gente tem a moda de implícito, bife à parmegiana, né? Filé a alguma coisa, normalmente tem crase, tá bom? Então fique atento. A moda de explícito ou implícito tem crase. Gente, ó, a partir de aqui com crase, está adequado? Não. Porque eu não posso usar crase antes de verbo? Por que você vai botar crase aí? Certo? Então, antes de verbo, a gente não vai usar crase. Nessa expressão, partir, né, indica um verbo. Então, chorou. Opa, olha aí. Escritório, placas, né? Dia a dia, tá ali num consultório, está indo ao supermercado, enfim, não é? Vejam as colocações aqui dessa placa. Gente, recebimento de contas de segunda a sexta. Isso aqui é muito comum o pessoal ter dúvida. Tá inadequado, Kelly? Yes. Não está correto. Eita, eu pensei que estava. Tá não, amor. Por quê? Porque aqui o que acontece? Você está entre dias da semana. Esse a é só a preposição. De segunda a sexta. Entendeu? É muito parecido com aquela que eu estava falando. Frente a frente, cara a cara. De segunda a segunda. Entendeu? Não tem artigo aí para ninguém juntar com a preposição a. Até às 20 horas. Kelly, e aqui está errado? Como é que está esse babado? Vejam, depois da preposição até, o uso da preposição a, certo? É facultativo. Então, se tem aqui às 20 horas, né? E outra coisa, viu? Esse S aqui chorou para ele. Não bota esse S não, por favor. Então, se você colocasse o AS, estaria correto, tá? Estaria correto. E se você não puser, porque esse A é facultativo, também estaria correto, ok? O problema aqui foi de outra natureza, foi ortográfico, tá bom? Então, todo mundo já entendeu, né? Que não tem aqui, ó, entre os dias da semana, certo? A gente não coloca crase, ok? E com o horário, você vai ficar atento a qual a preposição que está antes dele. Se fosse assim, ó, presta atenção, desde às 10 horas. Se fosse assim, não teria crase em hipótese alguma. Por quê? Porque a preposição aqui é desde. Aqui pode haver, porque após a preposição até, a crase não é facultativa, não é? Então, é facultativa a crase por quê? Porque é facultativo o uso da preposição a após a preposição até. Não é artigo não, hein? É preposição, tá? Então, essa placa aqui tinha também aí alguns desvios, né, de crase. Saldo de Natal, toda a loja desconto de 15% a 70%. Olha aí, outra
placa que no dia a dia chama a atenção da gente, viu? Eu sou a louca das placas, viu, gente? Saiu vendo desvio de crase em tudo quanto é canto. Crase tem muito desvio no dia a dia, minha gente. Ó, 15% a 70%. Aqui é só uma preposição que tem, gente. Não tem como ter, né, de hipótese alguma, de maneira alguma, uma crase aí, tá bom? A gente não pode fazer essa colocação, tá bom? Numeral, somente se fosse o quê? Com indicação de horas. Aqui é só uma preposição, não tem crase, se ligue. Ela não visa a essa vaga. Opa, pronomes. Olha aí, essa é um pronome demonstrativo, beleza? Porém, não admite, né, a contração. Então, não visa a. Esse a é só uma preposição, tá certo? Não tem como ter esse acento grave aí. Punição a todos. Só se for a gramática, né? Primeiro, punição a todos. Este a aqui é apenas, tá certo? Preposição. Por quê? Porque antes de pronome indefinido não tem artigo, logo não pode ter o quê? Contração. Então não tem crase. Lembre, né, que a maioria dos pronomes não vai admitir artigo, né? E não começam com a letrinha A, feito a qual, as quais, aquele, aquele e aquilo que já tem um A aí na estrutura. Aí é só juntar e fica fácil, né? Mas no caso da maioria dos pronomes não pode. Senhora, senhorita admitem um artigo, então pode ter crase, né? Se tiver a preposição a, ela vai poder se juntar com o artigo a senhora, a senhorita, entendeu? Os pronomes possessivos femininos, o artigo a é facultativo, se for um possessivo, né, que esteja acompanhando um nome, entendeu? Então, se eu digo, referiu-se à minha mãe, esse a aí pode ter crase ou não, é facultativo, tá bom? Então, já fique de olho aí. Então, justamente o que a gente estava falando, né? Os casos facultativos, para você rever. Nomes femininos, porque o artigo é facultativo, então a crase se torna facultativa, tá? Nomes de pessoas comuns, hein? Pronome possessivo feminino, após a preposição até, que a gente já falou, não é? Então, só para ficar aí na tua memória bem direitinho. Casa, terra e distância, que a gente também comentou. No caso de terra, tá? Eu tô pensando terra como o chão firme, entendeu? Não terra, planeta. Se fosse o terra, planeta, como tem aqui embaixo, ó, a terra, ela já vem com o artigo a terra. Então, nesse caso, né, mesmo não estando especificado, óbvio, aqui eu tenho crase. Os astronautas voltaram à terra, entendeu? Então, é diferente. E, né, vejam aqui, ó. Resumo de lágrimas de amor. Patrício chega a casa e seus irmãos reclamam por ele não ter chegado cedo como prometeu. Gente, nesse resumo aí de lágrimas de amor, parece novela mexicana. Eu acho que até é novela mexicana. Com esses nomes, né, gente? Patrício, não sei o que, só pode. Mas enfim, bora lá. Então chega a casa. Olha o babado aqui, parou. Qual o problema, Kelly? Caso está especificado? Não. Se não está especificado, de onde foi que você tirou o artigo? Porque o artigo antes de casa só vem se eu especificasse. A casa de seus pais, a casa de sua mãe, a casa dele, né? A casa bela, enfim. Aí você teria o artigo. Mas se não está especificado, então não tem artigo, logo não tem crase. Tcharam! Ok? E é isso aí. Acabou. Resumimos, revisamos. E agora você está pronto para fazer uma tarefinha. Valeu, meus amores. Cheiro. Espero que tenham gostado da revisão.